Sejam todos muito bem-vindos, muito boa tarde. Vamos dar início aí ao nosso calendário econômico semanal, saber o que a gente tem para trabalhar essa semana. Uma semana basicamente tranquila, né, com algumas notícias aí que vem movimentando um pouco mais o mercado, mas vou passar para vocês daqui a pouquinho. Bom, o que nós temos para trabalhar, webinários específicos aqui de quarta-feira, vamos trabalhar estoques de petróleo bruto, como nós temos toda quarta normalmente, né? Às 13h15 da tarde daqui de Londres, às 11h15 da manhã aí no Brasil. Pedidos iniciais por seguro-desemprego, tá? À 1h15 da tarde daqui de Londres, às 9h15 da manhã no Brasil. E Earnings Seasons, onde nós vamos falar a respeito de Nike e FedEx, ok? Essas duas empresas vão estar reportando os seus resultados na próxima quinta-feira. Logo após o fechamento do mercado, então a gente vai falar um pouquinho sobre elas e passar a nossa recomendação de mercado para vocês. Especificamente de webinários que nós temos e para essa semana são esses, tá? Vou passar para vocês um pouquinho de como está o mercado agora. Bom, começando sobre o petróleo, né? O petróleo ele está subindo um pouco aí em meio ao dólar um pouquinho mais fraco nesse dia de hoje, nessa segunda-feira, depois aí de uma vinda muito forte, né, em relação à semana passada, né, com a queda das bolsas, né, americanas, demonstrando aí um dólar muito, muito forte, né. Então, o petróleo ele avançou em meio a um dólar um pouco mais fraco e junto aí com os ganhos de mercados mais amplos, né? Os futuros em Nova York subiram até 2% hoje, com as ações dos Estados Unidos subindo e o dólar caindo, aumentando aí o apelo das commodities precificadas em moeda. Os investidores estão assistindo aí aos comentários de funcionários aí do Federal Reserve nesta semana, depois aí que James Bullard, de St. Louis, disse que as taxas de juros podem precisar aumentar agora no ano de 2022. Junto aí com o aumento dos preços do petróleo bruto, os principais spreads, né, de tempo também se fortaleceram, indicando aí um aperto na oferta. A fraqueza do dólar, ela eventualmente vai se reafirmar e é por isso que provavelmente veremos as ações continuarem subindo. O petróleo bruto subiu quase 50% esse ano, à medida que as principais economias emergem aí de restrições e bloqueio após o lançamento da vacinação do Covid-19 em todo o mundo, e a demanda se recuperou, especialmente nos Estados Unidos, na Europa e nas partes da Ásia. Os futuros eles podem chegar a $100 o barril no ano que vem, com o aumento aí da demanda reprimida por viagens, enquanto o investimento em novos suprimentos é prejudicado aí por pressões ambientais. Os fundamentos do petróleo eles ainda estão se estreitando, com a demanda por petróleo se recuperando ainda mais à medida que as pessoas nos Estados Unidos e também na Europa aproveitam aí a remoção das restrições à mobilidade. Enquanto isso, a produção da OPEP ela está crescendo apenas modestamente e os refinadores que esperavam por um acordo com o Irã agora precisam garantir aí barris em outro lugar. Enquanto isso, essas conversas nucleares aí inconclusivas entre as potências mundiais e o Irã, que elegeu aí também o novo presidente linha dura, né, diminuíram as perspectivas de um renascimento rápido das exportações de petróleo da República Islâmica. Diplomatas suspenderam aí a sexta rodada de reuniões com lacunas significativas restantes aí para consertar o acordo nuclear iraniano, a terceira vez desde o início das negociações em abril, que os negociadores aí perderam prazos autoimpostos para rejuvenescer esse acordo. O fracasso em fechar um acordo coloca pressão adicional sobre os outros membros também da coalizão da OPEP, que se reúne na próxima semana para considerar a restauração de mais produção de petróleo. Como a gente falou, ele ainda continua com o objetivo de chegar no valor de $74. Falando um pouquinho mais especificamente sobre o dólar, né? Ele recuou aí depois de suas máximas aí de 2 meses nessa segunda-feira, com os investidores aí continuando a avaliar se uma inclinação do Federal Reserve na semana passada, né, significará aí uma pausa na tendência de baixa do dólar que está em jogo desde março de 2020. O dólar ele subiu desde que o Banco Central dos Estados Unidos disse na quarta-feira da semana passada que os legisladores estão prevendo aí 2 aumentos nas taxas para o ano de 2023.
E isso levou os investidores a reavaliar as apostas aí de que o Banco Central dos Estados Unidos deixará a inflação aí correr em níveis mais altos por mais tempos antes de aumentar as taxas. O dólar ele caiu nessa segunda-feira, mas se manteve ainda acima de onde ele era negociado antes do comunicado do Fed na quarta-feira. Então houve uma corrida aí para limpar as posições pendentes que talvez estivessem um pouquinho distorcidas em relação à venda do dólar, e agora o mercado ele está tentando recuperar o fôlego um pouco antes aí de realmente decidir se extrapola ou não essa tendência para um dólar mais forte. O dólar ele enfraqueceu devido às expectativas aí de que o Fed manterá essas taxas a perto de zero nos próximos anos, mesmo aí com a recuperação da economia, com os desligamentos relacionados ao Covid-19. E todos os participantes do mercado aí assistirão aos discursos do membro do Fed essa semana, incluindo os comentários do próprio presidente do Fed, que é o Jerome Powell, né, na terça-feira, amanhã, para ver aí se eles realmente confirmam essa perspectiva ou tentam aí conter as expectativas de um mercado de aperto. O índice do dólar em relação a uma cesta de moedas caiu aí 0,26% no dia, né, em 92,013. O euro ganhou 0,27% para um valor de 1,1901. A libra esterlina ganhou 0,69% para o valor de 1,3885. E alguns analistas afirmam aí que os movimentos recentes do mercado, eles foram exagerados pelos investidores que destabilizaram as negociações lotadas e que o dólar ainda enfrenta pressões de enfraquecimento à medida que a economia global se recupera. A tese central que sustenta a nossa visão de fraqueza do dólar não mudou drasticamente. Por um outro lado, a recuperação econômica global ainda está ganhando ritmo e se ampliando. Além disso, enquanto os pontos do Fed aí enviaram um sinal, o presidente Powell continuou a falar sobre os riscos de uma redução no curto prazo. Em qualquer caso, o Fed ele ainda parece estar atrás de muitos dos seus pares no G10 para essa redução de acomodação. Powell disse na semana passada que houve aí discussões iniciais sobre quando retirar os 120 bilhões de dólares do Fed em compras mensais de títulos, que é uma conversa que será concluída nos próximos meses, enquanto a economia continua a se recuperar. E os dados da inflação de preços ao produtor na sexta-feira também estarão em foco para quaisquer sinais de que as pressões dos preços elas podem permanecer mais altas por mais tempo, o que pode levar também um aperto do Fed antes do esperado. Se os dados de inflação eles chegarem um pouco mais firmes do que o esperado ou um pouco mais rígidos do que o esperado, isso pode significar cronogramas mais agressivos para o Federal Reserve remover essa acomodação. Falando um pouquinho aí sobre BTC, né, o Bitcoin, ele caiu para 32.094 dólares e atingiu o valor mais baixo em 12 dias, arrastando aí moedas menores para baixo, né? A última queda foi de 8,3%, a caminho da sua maior queda diária em um mês. A maior criptomoeda do mundo, né, muito atormentada pela volatilidade, perdeu aí mais de 20% apenas nesses últimos 6 dias e caiu aí pela metade em relação ao pico de abril de quase 65 mil dólares. Mesmo assim, ainda ganhou mais de 10% esse ano. A queda ela ocorre em meio a uma crescente regressão às criptomoedas na China, onde as autoridades da província de Sichuan, né, no sudoeste, ordenaram aí o fechamento de projetos de mineração de Bitcoin. O Conselho do Estado do Gabinete da China ele prometeu no mês passado reprimir aí a mineração e o comércio como uma parte de uma série de medidas para controlar esses riscos financeiros. E esses dados sobre a mineração eles são escassos. Ainda assim, a produção de Bitcoin na China ela respondeu no ano passado por cerca de 65% da produção global, de acordo aí com os dados da Universidade de Cambridge, né, com Sichuan sendo aí o segundo maior produtor. As empresas aí que exploram o Bitcoin, um processo que consome muita energia, normalmente mantêm grandes estoques de criptomoeda com qualquer movimento para vender grandes quantidades, deprimindo os preços. Então, a repressão aos mineiros chineses ela pode significar que eles estão descarregando moedas em um mercado estreito e nos levando a preços ainda mais baixos. O Banco Central da China disse hoje que convocou aí alguns bancos e instituições de pagamento recentemente, pedindo para eles que reprimam mais
mais duramente o comércio de criptomoedas. O Banco Agrícola da China, o terceiro maior credor da China em ativos, disse aí separadamente que está seguindo essa orientação do Banco Popular da China e que conduzirá as devidas diligências aos clientes para erradicar atividades ilegais envolvendo a criptografia e também as transações. O Ethereum, né, que é o rival menor, né, que tende aí a se mover junto com o Bitcoin, caiu também 12%, caindo aí para menos de $2.000 pela primeira vez em quase um mês. Para concluir, a gente pode chegar na questão do Bitcoin, né? Dentro de uma análise feita com o nosso Fibonacci, ele pode chegar a cair ainda, se ele romper a ruptura, né, dos 31 mil, caindo ainda, ele pode chegar até 29 dentro dos próximos dias. Então, a gente precisa acompanhar algumas resoluções aí, inclusive desse tema, e também esperar esse dia de hoje, uma conclusão até amanhã, para que a gente possa saber se a gente entra com uma compra, ele tende a subir, ou se ele pode chegar até o valor de 29 mil. O que eu tinha para passar para vocês sobre a nossa semana de webinário, o que nós temos para trabalhar e um pouquinho de como o mercado abriu hoje. Foi isso, pessoal. Se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, fiquem à disposição. Já que ninguém tem nenhuma dúvida, gostaria de agradecer a presença de todos vocês, desejar uma excelente semana, de boas negociações e bons resultados para todos nós. Se cuidem, até a próxima.